tarde a todos. O meu nome é Miguel Maia, eu sou responsável do Departamento Técnico da Suprema em Portugal. A Suprema, estamos aqui para vos apresentar algumas soluções de isolamento térmico sustentáveis. Eu não sei se conhecem o Grupo Suprema, queria fazermos uma pequena apresentação e, no fundo, mostrar-vos aquilo em que, de facto, a Suprema é diferente de outras empresas que fazem o que nós fazemos. Nós somos o grupo de impermeabilizações mais antigo do mundo. Aquilo em que nós, de facto, procuramos ser diferentes é na investigação e desenvolvimento que temos dentro de casa e, só para terem uma ideia, nós temos 150 patentes de produtos novos para a área da construção. Como disse há pouco, o grande foco da empresa, de facto, são as impermeabilizações, é o produto que mais nos é reconhecido no mundo, mas, como veem ali, das 123 fábricas que nós temos, 41 são de isolamento, de vários isolamentos, vamos já ver, de isolamentos térmicos. Destas 41, ou destas 123 fábricas que temos espalhadas pelo mundo inteiro, temos 12 que são fábricas que reciclam materiais para depois serem reintroduzidos nos processos construtivos, nos produtos que desenvolvemos. Relativamente ao isolamento térmico no grupo, isto só para terem uma ideia, em 2010 em França foi comprada uma empresa que se chamava então Efisol, que produzia painéis de poliisocianurato, vulgar PIR, e fazia também painéis de poliuretano, os puros. Mais tarde, na Península Ibérica, foi comprada a Topox, que é um fabricante de XPS, portanto poliestireno extrudido. Em 2016 compramos na Alemanha uma fábrica de fibras de madeira, e é um pouco sobre esta fábrica que eu vos venho falar hoje, mas isto só para vos dar uma ideia do que é, de facto, o isolamento térmico e a variedade de produtos que nós fabricamos. Em 2022 compramos a Cipsa, que é uma empresa espanhola que produz poliestireno expandido, portanto o vulgar EPS, e compramos também no Brasil uma fábrica muito grande de lã de rocha. Como vos disse, a questão do isolamento térmico, já foi um bocadinho falado aqui por outros oradores, é de facto uma situação preocupante, tendo em conta que 38% do consumo de energia é nos edifícios e que nos edifícios o grande consumo de energia tem a ver com aquecimento. Ora, se nós temos que aquecer, para sermos mais eficientes, devemos, de alguma forma, proteger as perdas pelas fachadas e pelas coberturas dos edifícios para, de alguma forma, termos melhor conforto. Isto são notícias que e são informações que nós todos ouvimos, não é? Ainda há pouco se falava na pobreza energética. Enfim, 74% das casas no inverno em Portugal em 2017, numa entrevista que foi feita, apontavam para casas muito frias, e no verão casas muito quentes em 25% das situações que foram respondidas. Por outro lado, nas notícias, infelizmente, todos os dias, especialmente quando se começa a sentir os dias mais frescos, começamos todos a ouvir nas notícias que as casas são muito frias, desconfortáveis e por aí fora. Por outro lado, também já foi aqui referido que cada vez mais as nossas cidades, de facto, têm temperaturas demasiado elevadas, especialmente no verão, e, portanto, claramente os isolamentos térmicos cada vez fazem mais sentido na construção, e, como sabem, em Portugal, a partir de 94, foi obrigatório a introdução de isolamentos térmicos, hoje, felizmente, cada vez mais exigentes em termos de espessuras, e, portanto, eu acho que o caminho é um dos caminhos possíveis, é este, claramente. Relativamente às perdas, nós todos temos consciência que as coberturas e as fachadas serão os elementos por onde mais se perde energia. Isto são dados de Portugal, mas curiosamente em França estes valores variam muito pouco, e em França, apesar de tudo, há muita informação, porque os consumos de energia para aquecimento são registados há muitos anos e, portanto, esta informação é mais fiável. Mas vemos aqui que nas fachadas e nos envidraçados temos 38% das perdas, e pelas coberturas mais 30%. E depois ainda temos nas ventilações, aquilo que falávamos há pouco, não é? A falta de estanquidade das nossas casas, ainda temos mais 20% de perda. Portanto, claramente
temos que tratar todos estes elementos de forma a minimizarmos os consumos de energia, que infelizmente cada vez são mais elevados. As consequências infelizmente são estas, não é? Apesar de ali à direita termos um isolamento térmico posterior, também temos condensações, portanto temos claramente ali uma ineficiência no isolamento térmico, e no interior temos um problema de, se calhar, falta de aquecimento, demasiada ventilação, e portanto o resultado são conhecidos de todos os técnicos, portanto quem anda neste mundo da área da construção e dos isolamentos, isto são infelizmente panoramas muito frequentes. Claramente que esta aplicação não está a funcionar, enfim. Obviamente que a falta de isolamento térmico aumenta os consumos de energia para aquecimento e arrefecimento, foi dito há pouco sobre isso. Por outro lado, a questão do aumento de concentração de poluentes, como os antroposféricos e os voláteis, os materiais voláteis, com a introdução dos equipamentos para arrefecer e aquecer, estamos também a introduzir uma série de contaminantes e a aumentar as concentrações de CO2 na atmosfera, e obviamente a deterioração do conforto térmico interior, no fundo e no limite as condições de habitabilidade das nossas casas. A Suprema, nesse aspecto, o que é que tem vindo a desenvolver? Eu diria que estas são algumas das soluções mais tradicionais que nós temos em Portugal. Portanto, temos os PIRs, os PURs, o XPS para culturas inclinadas e a Texlosa. Se repararem, aqui a variação tem a ver com o tipo naturalmente de material e os lambdas de cada um dos materiais, não é? Portanto, os PIRs claramente com performances mais interessantes e os XPS com custos, apesar de tudo, mais interessantes. Recordo que estas placas só para XPS são feitas praticamente todas com material reciclado, ou seja, são, para além de no final de vida serem recicláveis, são elas também feitas com material praticamente todo reciclado. Obviamente que também temos diferentes resistências à compressão e naturalmente diferentes resistências ao fogo, e por isso, no fundo, acabamos por ter uma gama diferente de produtos, porque são usados ou serão usados em coberturas e em fachadas em circunstâncias diferentes. Como disse há pouco, em 2016 nós adquirimos esta fábrica, portanto é uma fábrica que trabalha essencialmente fibras de madeira, madeira nova e madeira reciclada. Basicamente o que nós tentamos é ter fábricas com uma pegada ecológica relativamente baixa e, no fundo, esta preocupação de utilizar materiais que tiveram durante a sua vida natural alguma capacidade de retirar CO2 da natureza e, portanto, no fundo, ter também uma colaboração para termos um mundo um bocadinho diferente. Relativamente à Pavatex, é de facto uma fábrica que faz painéis de isolamento térmico, obviamente também tem, dada as suas propriedades, alguma eficiência acústica, mas a ideia desta casa, no fundo, é mostrar-vos que os materiais têm diferentes aplicações. Portanto, nós desde as fachadas às culturas inclinadas temos materiais com diferentes características e diferentes requisitos e, portanto, podem ser usados em diferentes aplicações. Eu tenho ali algumas amostras que depois, se quiserem, podem tocar, mas basicamente aqui o que vos queria mostrar era os lambdas, ou seja, eles variam naturalmente, têm a ver com a densidade dos materiais. Portanto, se repararem nos materiais de menor densidade, nós temos lambdas melhores, porque, no fundo, temos materiais mais porosos, não é? Portanto, mais ar, portanto, mais isolamento térmico. Mas, por outro lado, depois daqui do lado esquerdo, temos materiais com resistências à compressão de 200 kPa. Portanto, estamos a falar em placas em que eu posso andar em cima delas e, portanto, são usadas para estruturar um edifício ou para servir como fachada ou como pavimento ou como cobertura para depois receber acabamentos de revestimentos, pronto, e que seja possível, no fundo, durante o processo de montagem, andar em cima deles. Como viram há pouco, nós temos várias soluções, isto infelizmente não consigo mostrar ali, mas, por exemplo, neste primeiro slide, aquilo que aqui está é um painel de menor densidade, portanto é aplicado entre materiais, entre vigas estruturais, e este tem uma densidade diferente. Portanto, são materiais com densidades diferentes, com especificidades diferentes.
Este é um material apenas de enchimento e de isolamento térmico, e depois aquele é um material que permite ser revestido pelo exterior com uma argamassa específica para fazer um sistema de isolamento térmico posterior. Ali é em reabilitação, aqui claramente também é em reabilitação, mas em construção mais aligeirada, em madeira, LSF, e portanto materiais mais ligeiros. Eu não sei se isto vai funcionar, isto é um vídeo que eu não sei se ele vai funcionar. Ao contrário daquilo que todos pensamos que a madeira arde, não é? A madeira, apesar de tudo, é um material que na construção, obviamente bem dimensionado, tem uma resiliência térmica muito elevada. Eu aqui queria vos mostrar, não sei se isso funcionará. Não, ele se clicar em cima, a partir de aparecer. Enfim, mas eu posso descrever, isto basicamente compara duas situações normais, e portanto uma casa toda revestida com painéis de madeira, em que basicamente demonstramos que a chama vai de facto propagando lentamente e vai queimando lentamente os painéis, mas para além de não emitir radiação posterior, continua estruturalmente resistente. Esta solução da Pavatex tem uns anos já de implementação na Alemanha, fábrica na Alemanha, é uma solução que tem várias situações de pavimentos e de coberturas e de fachadas com diferentes graus de resistência ao incêndio. E, portanto, em função naturalmente das espessuras, lá está o dimensionamento, é possível selecionar sistemas mais exigentes em termos de fogo do que outros. Isto também é um vídeo, eu infelizmente não o consigo reproduzir, basicamente é uma experiência que se faz em que num material de isolamento térmico colocamos um sensor a meio e projetamos uma luz igual para todos, e no fundo aquilo que conseguimos demonstrar é que o isolamento com lã é o mais estável de todos, quando comparado com o EPS e com lã de rocha. Enfim, é uma propriedade da madeira, vale o que vale, mas desse ponto de vista é de facto o material que tem um comportamento mais estável quando submetido a alta temperatura. Relativamente a casos práticos, infelizmente ainda não os temos em Portugal, estamos neste momento a desenvolver um hotel e, portanto, acredito que na próxima conferência já vos vou trazer dados concretos de uma obra realizada em Portugal. Temos algumas coisas muito pequeninas ainda em Portugal, moradias e assim, mas os casos práticos que vos queria trazer, tem a ver com uma reabilitação de um edifício na Alemanha do século de 1600, em que basicamente o cliente o que queria era melhorar consideravelmente o conforto térmico desta casa. Portanto, era uma casa construída nesta técnica em Chaimel, que em Portugal é uma coisa parecida com os tabiques, com as cruzes, enfim, uma construção muito parecida com o que há em muitos sítios em Portugal, Guimarães, mesmo em Lisboa e tal, mas realmente era uma casa muito antiga, com muitos problemas de frio e calor, e portanto aqui o que foi feito foi, no pavimento, foi utilizada o material que tem menos densidade, portanto aqui o objetivo era claramente introduzir isolamento térmico para termos, no fundo, a zona habitada protegida do frio e do calor. Portanto, na parte horizontal ele foi praticamente preenchido, digamos assim, com estas placas. Estamos a falar em placas de 14 centímetros, 14 mais 14, portanto 28 centímetros. Isto é na Alemanha, não é em Portugal, portanto temperaturas completamente diferentes, realidades diferentes, exigências e requisitos diferentes. E depois, na cobertura inclinada, entre madres, foi também aplicado um painel de isolamento térmico e depois uma barreira ao vapor, que faz parte do sistema, e depois reposta, digamos assim, a cobertura do edifício. Outro projeto interessante, e gostava de o trazer aqui porque isto trata-se de uma reabilitação de um bairro social em França. Esta é uma fotografia do edifício antes da intervenção e reparem a quantidade de anomalias que nós conseguimos ver nesta fachada, não é? Algumas condensações, algumas musgos e fungos e tal. Pronto, no fundo percebe-se que era um edifício que tinha de facto um comportamento térmico já muito deteriorado. Há duas exigências do dono de obra. Uma era que os consumos energéticos do edifício fossem reduzidos em 10 vezes os atuais, e para além disso
isso ter-se-ia que recorrer a materiais sustentáveis. E, portanto, aquilo que foi feito foi revestir, digamos assim, o edifício com uma casca toda em madeira. Mais uma vez, isto é França, portanto, requisitos e temperaturas completamente diferentes. Basicamente, aquilo que foi feito foi fazer uma estrutura que envolveu o edifício todo, em madeira. Ali tem umas peças de metal. Reparem a espessura do isolamento térmico, não é? Em que permitiu colocar equipamentos, especialmente de ventilação, para tornar as casas mais confortáveis também, porque foram seladas as janelas de forma a haver menos trocas gasosas e, portanto, todo o ar que entrava e saía era controlado, quer em temperatura, quer em qualidade. Reparem, depois foram preenchidos estes vazios com material de isolamento térmico. Aqui a totalidade do edifício e em baixo já se nota o reboco a ser preenchido. Isto é a fase final, portanto, é uma arquitetura específica daquela zona, portanto, mas isto só para dizer que é possível depois daquele revestimento fazer vários tipos de acabamento. Aqui o que é interessante é de facto a capacidade de isolamento térmico com material sustentável, portanto, estamos a falar de madeiras, de fibras de madeira, em que a resina que aglutina o painel é também uma resina natural, portanto não é um produto criado, portanto, e desse ponto de vista conseguimos ter um produto totalmente biodegradável. Além disso, na Alemanha, a Pavatex vende os materiais, mas depois tem um acordo com os aplicadores de recolher os resíduos de obra, ou seja, o que sobra dos cortes, dos resíduos de obra, são recolhidos pela Pavatex para os reintegrar no processo de refazer novas placas. E pronto, e era isto que eu tinha para vos trazer, foi assim um bocadinho rápido, mas também para não vos maçar. Não sei se tem alguma dúvida que queiram